Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 43, então, capítulo 24, modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos, da identidade dos espíritos. Então, aqui na questão de número 19, Kardec diz aqui assim, os espíritos maus, ou simplesmente imperfeitos, né? Porque nós sabemos que não existe o mal. Ah, mas existe o mal, sim. Não. A gente respeita quem pensa dessa forma, mas nós temos que entender que só existe o bem. Só existe o amor. O mal, o que todos nós entendemos, acreditamos como sendo mal, é o amor que se deturpou, que se equivocou, né? Então é aquele amor que se perturbou, aquele amor que enciumou, não é verdade? É aquele amor que enciumou, né? O ciúme. É aquele amor que invejou. É aquele amor que fascinou. É aquele amor que subjugou. Então nós temos que pensar por esse lado. Sabe por quê? Porque pensemos da seguinte forma: eu posso permanecer nesta fascinação, nessa ilusão do ódio, do rancor, da mágoa, da raiva, 500 bilhões de anos-luz. Mas um dia eu vou cansar. E eu vou procurar a luz. Você entendeu como que é? Enquanto que o bem não se cansa. Sabe por que ele não se cansa? Porque ele é eterno. Então o bem é o bem. O amor é o amor, né? Então, o que nós acreditamos ser mal é uma ilusão, né? Como se diz, uma ilusão de ótica. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por indícios materiais. O que Kardec está querendo dizer aqui? Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por indícios materiais, quando eles se manifestam através dos médiuns. Observe só para você ver. A cujo respeito ninguém se pode enganar. Nossa, é uma coceira na narina, mas você não se preocupa não, porque aqui o negócio aqui é tudo natural mesmo. A cujo respeito ninguém se pode enganar. A ação deles sobre o médio é às vezes violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes,
uma agitação febril e convulsiva que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos. O que Kardec está querendo dizer aqui? A presença dos espíritos enfermos, dos espíritos assim, negativos, né? A presença deles desestrutura o organismo físico do médium, né? Então, eles quando sintonizam com o médium, eles causam movimentos bruscos e intermitentes no organismo do médium. Então, o médium que tem conhecimento da doutrina dos espíritos, ele consegue disciplinar aqueles movimentos bruscos e intermitentes. O médium espírita, verdadeiramente espírita, ele consegue. Porque ele aprende nas obras básicas da codificação como se comportar mediante aquelas intempéries. Você entendeu? Então, ele consegue ter controle, o que ao mesmo tempo ele consegue discernir se o espírito que se liga a ele através da sintonia é um espírito inferior ou um espírito mais elevado. Porque o espírito inferior, aquelas energias deletérias dele, leva o médium a se comportar de uma tal forma, ainda mais se ele é um médium semimecânico ou se ele é um médium totalmente consciente. Esses médios sofrem na mão desses espíritos sofredores se os médios não têm disciplina, se eles não têm conhecimento. Por isso que temos o hábito de dizer que o conhecimento da doutrina é tudo. Então, a presença desses espíritos sofredores, as energias deles em contato com o perispírito do médium, é óbvio que aquelas energias deles em contato com o perispírito do médium, aquelas energias deles são transferidas para o organismo físico do médium. E é óbvio que o comando encontra-se na massa encefálica, no cérebro, na região a qual o espírito atua. Então, é óbvio que quando o sistema imunológico, o sistema de defesa do organismo físico do médium, capta a presença de energias ectoplásmicas estranhas, vamos assim dizer, como se fossem corpos estranhos, existe ali movimentos bruscos, intermitentes. Então, o corpo físico do médium, ele se agita todo. Mas aquela agitação está relacionado a alguns fatores. Está relacionado à falta de disciplina do médium,
está relacionado ao sistema imunológico do médium, né, que é o sistema de defesa do médium. Está relacionado à falta de conhecimento, né? Porque se ele tem conhecimento, ele tem disciplina. Se ele tem disciplina, ele procura se conter. Agora, se ele não detém nenhum desses fatores, é óbvio que ele permite que o espírito quebre tudo que ele vê ali no ambiente. Principalmente o médium semimecânico, o médium inspirativo, intuitivo, o médium consciente. Precisa tomar muito cuidado nessa questão. Não significa que o médium mecânico não precise de todas estas qualidades. Precisa também, precisa. Mas esses outros é de extrema importância ficar bastante atento, né? Enquanto agora falando dos espíritos bons. Quando um espírito bom se aproxima-se do médium, é o contrário. Em vez do médium sentir energias bruscas no teu corpo, arrepios, dores, mal-estar, punhalada no peito, punhalada nas costas, porque isso acontece. Vontade de morrer, vontade de vomitar, porque isso acontece, né? Então, existem vários acontecimentos que às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, não sabem que é a presença de um espírito inferior. Tá? O contrário dos bons espíritos. Os bons espíritos, quando eles se aproximam, que há ali uma junção fluídica com o médium, pelo fato daquelas substâncias ectoplásmicas do espírito ser assim positiva, essas energias elas causam assim uma calmaria no sistema imunológico, no sistema nervoso, no psicológico, no emocional do médium. Então, acalma o organismo do médium. Mas é aquilo que já dissemos. O médium, o trabalhador na casa espírita, ele só consegue separar o joio do trigo se ele estuda o espiritismo. Agora, não precisa ser médios assim, ostensivos, médios sensitivos, médios que já atuam ali através dos dons mediúnicos, não, das faculdades mediúnicas, não. Todo mundo dentro da casa espírita ou fora da casa espírita, em outras crenças religiosas, esses impulsos, sem pensar, bruscos, de uma vez, isso aí é característico de espíritos zombeteiros, espíritos sofredores. Aquelas pessoas já que conseguiram uma certa disciplina, mesmo em outras crenças religiosas, elas conseguem, assim, agir com uma certa tranquilidade, porque você observa, tem pessoas que
o mundo pode estar caindo sobre a cabeça dela. Que mesmo assim ela está com uma paciência, uma tolerância, uma humildade. São pessoas mais equilibradas. Ao contrário, são pessoas mais desequilibradas. Mas falando da questão dos espíritos. Então, o médium que tem conhecimento da doutrina dos espíritos, ele sabe discernir quando a presença ali é de um espírito mais evoluído ou menos evoluído, através das energias que os espíritos emitem até ele, através da sintonia, né? Então, os bons espíritos, eles transferem aquela calma, aquela tranquilidade, enfim, aquela calma, aquela tranquilidade. Agora, veja bem, 99% dos espíritos são assim mais inferiores. Você está numa casa espírita ou você... Enfim, você está numa casa espírita. Você quer detectar a presença de um espírito sofredor? Quando começa os trabalhos, de repente o teu coração dispara. Tu, 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 tu. E você fica aqui naquela ansiedade, aquela falta de ar, de oxigênio. Você pensa, eu vou morrer. Tranquilize a tua mente. Você não vai morrer. Sabe por quê? Porque ali, vibrações de um que já desencarnou encontra-se interligado a você. Então, eles atuam no pâncreas, principalmente para secretar a adrenalina. E essa adrenalina, ela cai na corrente sanguínea, e ao chegar no coração, é óbvio que dispara o coração, porque o coração interligado ao cérebro, o cérebro entende que há algumas substâncias, como se diz, corpos estranhos no teu organismo. Então, o cérebro manda um aviso automático ao coração para que ele bombeie o sangue mais rápido, para que ocorra um fluxo maior de oxigênio na corrente sanguínea, indo a todas as áreas no organismo físico, né? Então é preciso ficar atento a todos esses fatores, né? A pessoa que estuda a doutrina dos espíritos, ele aprende tudo isso que eu estou dizendo. Isso pode ser novidade para quem não estuda, que a gente respeita. Mas para quem estuda, gente, isso é história da carochinha. Isso é mais velho do que a avó Leontina que está aqui presente. Isso é antigo, isso não é da agora, não. Mas a gente respeita. Então, só através mesmo dos estudos é que as pessoas aprendem a separar um espírito sofredor de um benfeitor espiritual. O benfeitor espiritual, ele te traz paz, entendeu? O teu coração desacelera, né? A tua respiração desacelera, os teus pensamentos se acalma, né?
a tua respiração também volta ao estado normal, aquela agitação no corpo físico, o teu sistema nervoso equilibra, o emocional, o psicológico, devido à presença dos benfeitores espirituais. O contrário, você já sabe, é a presença de irmãos sofredores. Porque você passa a sentir o que ele sente naquele exato momento, né? Aquele estado de perturbação dele, aquele transtorno dele, coitado. Então, naquele momento ali, o que voga é você asserenar a tua mente, é você rogar a providência divina, amparo e assistência. Não há necessidade de ter medo, né? Não há necessidade de você ir ao médico, porque foi só você chegar à casa espírita você começou a passar mal. Como, por exemplo, tem pessoas que chegam à casa espírita, de repente, o coração dispara, vem aquela falta de ar, né? A dificuldade para respirar, dores aqui, dores ali. Você entendeu? E a pessoa se desespera. Mas se desespera de uma tal forma que tem pessoas que é preciso levar elas até numa UPA, né, num pronto atendimento, porque a pessoa fica totalmente transtornada. Mas é porque a pessoa não tem conhecimento. Olha, eu posso dizer durante 53 anos de existência aqui no corpo físico, você tem que perguntar para mim assim: Luiz, quantas horas em 24 horas você não sente a presença dos espíritos? Você tem que perguntar, é assim. Porque se você perguntar o contrário, vai ser meio difícil te responder. Você tem que perguntar quantas horas, entendeu? Porque praticamente é 24 horas. Tem que ter uma disciplina que você não imagina. Depende de mim, não depende dos espíritos. Agora eu tenho que agradecer muito a Deus o fato deles ainda existirem, porque eu não sei se você sabe, quem nos proporciona a evolução são os espíritos sofredores, são aqueles espíritos inimigos nossos de vidas passadas. Nós temos que amar os inimigos. Mas por quê? Porque eles que nos incentivam à evolução. Oh, mas como assim? Porque veja bem, quando você sabe que você possui quem não gosta de você, que não te perdoou de vidas passadas, o que você deve fazer? Orar. Quanto mais você ora, mais você se eleva, mais melhora o teu padrão vibratório. Isso significa que você está evoluindo, né? Agora, se você sabe que você só tem amigos, você vai orar assim, quando está tudo bem? Nós somos assim, nós nos lembramos de Deus, de Jesus, quando a coisa está feia, né? Mas quando a coisa não está feia, a gente se esquece um pouquinho de Deus. Faz parte do processo evolutivo. Então, quanto mais eu costumo dizer assim para os meus obsessores, vocês são enquanto?
Tem uma turma aí aqui do teu lado aqui. Então vamos fazer o seguinte, uma turma é 50, vamos pôr assim. 50 bate do lado direito. 50 bate do lado direito. E com isso eu vou rezando. Só que chega uma hora, vocês param de bater do lado direito e dá oportunidade para os outros 50 bater do lado esquerdo. Para me dar fôlego. Porque senão eu não aguento. Porque se bater só do lado direito, quebra o meu lado direito, eu não vou aguentar. Aí a gente combina. Aí eles bate do lado direito, depois eles param. Depois começa aquela turma do lado esquerdo. Então tem que ser assim, tem que ir revezando. Porque médio é desse jeito. Sabe, nós não pode dar asa a médios. Médio não pode se sentir bem. Porque se ele se sente bem, com todo respeito, o bicho já não presta sentindo bem. Imagina não sentindo, né? Pelo menos na minha condição. Então, nós já explicamos mais ou menos, né, essa questão de número 19. Nós vamos passar para a questão de número 20, mas no próximo vídeo.